Vamos continuar falando especificamente do STF, mas do envolvimento do ministro Dias Toffoli e do resort de luxo, junto tudo isso com Daniel Worcaro. Essa apuração é do Matheus Teixeira. Primeiro, é importante dizer que o ministro Dias Toffoli não é formalmente investigado em nada, mas a Polícia Federal pode avançar essa investigação sobre o resort Taiaiá, que era da família do ministro Dias Toffoli, de uma empresa que ele já admitiu que era sócio. Se não alcança o ministro Dias Toffoli, pode chegar, sim, a outros envolvidos, outros sócios, para tentar entender como foram as negociações de venda desse resort para um fundo que estava sendo gerido pela REAG, que foi liquidada pelo Banco Central, que está ligado ao cunhado do Worcaro, Fabiano Zettel, que também está preso, e a relação disso tudo com a família do ministro Dias Toffoli. A Polícia Federal, que já tinha feito aquele relatório de 200 páginas sobre o ministro, que foi entregue ao presidente do Supremo e que acabou provocando a saída de Toffoli da relatoria do caso Master, isso já foi. Mesmo assim, as apurações ainda não foram concluídas, segundo a apuração do Matheus Teixeira. Hoje, a orientação, segundo a apuração do Matheus, é investigar um pouco mais essa operação específica do resort Taiaiá e os seus desdobramentos, sem ter o ministro como investigado. Já com relação às citações ao ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal ainda está em compasso de espera. Há uma expectativa da entrega de um relatório, que é o que diz a lei nesse tipo de situação. Quando há referências a um ministro do Supremo, a polícia tem que oficiar isso para a presidência do STF para que as providências necessárias sejam tomadas. Mas, pelo menos até agora, a Polícia Federal deve aguardar novos elementos. Pedro Venceslau, afinal de contas, é um pisar em ovos aí também da Polícia Federal para entender como avançar nas investigações do resort, do próprio do ministro Alexandre de Moraes, sem romper barreiras institucionais e resistências políticas até. Justamente porque existe um modus operandi do Daniel Worcaro, que é como se fosse uma verdadeira teia de negócios que vai afastando a origem do dinheiro e criando dificuldade para se fazer o follow the money, que é seguir o dinheiro. No caso da Maridit que é Marília Dias Toffoli, é o nome da empresa, que é uma empresa cujos irmãos de Dias Toffoli, que são de Marília, é que administram, e ele sendo um sócio que apenas recebe os dividendos. Portanto, isso não seria, do ponto de vista formal, um problema em relação ao STF. Ocorre que, quando eles adquiriram, quando eles criaram a Maridit, isso foi no ano de 2020, essa empresa recebeu um aporte de uma outra empresa chamada Fundo Arlen. Esse Fundo Arlen injetou 3,1 milhões de reais na Maridit. Esse Fundo Arlen, por sua vez, recebeu dinheiro de outro fundo chamado Fundo Leal, que pertence a Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Worcaro. Portanto, se você for seguindo o caminho do dinheiro, o dinheiro ele acaba chegando na Maridit por meio de uma empresa que recebeu dinheiro de outra empresa que tinha ligação direta com o Daniel Worcaro. Então, eles venderam essa empresa, parte dessa empresa em 2021, para receber então um aporte de 3,1 milhão de reais dessa empresa, que o dinheiro veio de outra empresa que era ligada a Daniel Worcaro. Isso tendo em vista que o resort Taiaiá foi comprado pelos irmãos de Dias Toffoli, que não são absolutamente empresários do ramo do turismo e também não são herdeiros. Quer dizer, também há uma pergunta sobre de onde surgiram os recursos para abrir essa empresa, para que eles entrassem nesse ramo de turismo, por exemplo. No caso, o Dias Toffoli é um servidor público, ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um rendimento que é um rendimento que pode ser considerado alto em relação à média da população brasileira, mas o nível de investimento que a família fez fica um pouco fora do compasso do que é o rendimento de um funcionário público, que é o caso do ministro Dias Toffoli. E eu sempre lembro um fato que para mim é um marco dessa história toda, que é a ida do repórter do Estadão à casa de um dos irmãos que aparece como gestor da Maridit, no interior de São Paulo. Uma casa simples, né? Uma casa simples, em que ele toca a campainha, a cunhada de Dias Toffoli atende e fala: eu, sócia de resort de luxo, meu filho, olha a minha casa. Então, assim,
Isso, de alguma forma, gente, a gente vai precisar entender como isso tudo aconteceu e tudo indica pela apuração do Matheus e pela análise do Pedro aqui, que a Polícia Federal não vai desistir ainda de encontrar, de continuar seguindo o dinheiro.